10 de dezembro de 2024, uma mega operação da Polícia Federal, além de outros órgãos brasileiros, chegou até a Europa. Foi a maior colaboração desse tipo no combate ao tráfico de drogas. A movimentação inédita revelou o tamanho das organizações criminosas e levanta a questão: como o tráfico de drogas se tornou tão poderoso em nosso país? E como ele cresce diante de nossos olhos sem percebermos nada? Veja agora no Casos de Polícia. Derivada de outras operações no combate ao tráfico de drogas nos portos brasileiros, a Operação Mafiusi investigou a partir da prisão de integrantes da máfia italiana, ainda em 2019, na Praia Grande, em São Paulo. Um grande esquema de escoamento da droga que saía do Brasil em navios e aeronaves. O crime, ele se expande além das fronteiras, né? O crime, ele acompanha o início da humanidade, né? Se a gente for lá para trás, a gente vê na história bíblica lá, o primeiro Caim e Abel, né, homicídios, e o crime faz parte da natureza humana. E hoje não é diferente. Então, o tráfico internacional, ele é um problema da sociedade internacional como um todo. Então, por exemplo, a Europa, ela não produz cocaína. A Europa precisa importar. E quem fornece a cocaína para toda a Europa é a América do Sul, são os Países Baixos. E como que essa droga chega na Europa? É pelo porto, é pela água, é pelo ar. Então, o crime ele se expande além das fronteiras, porque para que haja suprimento de entorpecentes na Europa, por exemplo, alguém tem que fornecer. Quem fornece? Quem produz. A grande produção da cocaína no mundo, a grande produção mundial de cocaína, ela está na América do Sul. E ela precisa ser escoada para outros continentes. E é aí que nasce as grandes operações internacionais. O PCC tem 30 anos, né? A primeira década foi marcada pela fundação da facção e pela consolidação do PCC no interior das prisões, no momento que as prisões em São Paulo estavam se expandindo, o Carandiru ia ser implodido, várias prisões foram feitas no interior e ele foi se espraiando pelo interior das prisões. Bem 99, 2000, chegam os telefones celulares, as prisões se transformam e o Marcola ascende a chefia do PCC no lugar do antigo grupo que tinha uma outra visão de facção, né? O Marcola é o cara que vai apostar no financiamento do PCC a partir do tráfico de drogas. E depois dos ataques de maio de 2006, o PCC começa a dar os passos em direção às fronteiras da América do Sul, acessar o Paraguai e a Bolívia, ao perceber que o tráfico atacadista de drogas é o que dava dinheiro para financiar as facções. Até então, eles perdiam muito dinheiro no tráfico varejista de drogas, nas biqueiras, que envolve muito conflito, corrupção policial e dinheiro curto, né? Como no Rio de Janeiro acontece. Você tem muito problema, mais problema do que solução. E eles perceberam que a estratégia certa seria ascender e migrar próximo dos países produtores de droga para fazer esse comércio. Então você começa com pouco e vai aumentando. E esse é o princípio básico do marketing, sair do ponto A e para o ponto B com incremento daquele determinado local. Então, a criminalidade, muito inteligentemente, utiliza uma série de mecanismos e de princípios, né? As pessoas têm tempo para estudar lá na cadeia. E isso foi acontecendo ao longo do tempo e desenvolvendo uma série de filosofias, uma série de ações, uma série de mecanismos de implemento e de incremento dessas suas atuações. Usando muitos princípios da filosofia, inclusive, né? De Kant, de tantos outros existentes aí.
conquistando pessoas, conquistando emoções, conquistando não só da parte lucrativa, estou falando, isso daí é realmente do ponto de vista econômico, né? E a gente tem uma teoria muito importante, que é a teoria econômica do crime. Né? O que é a teoria econômica do crime? Ou seja, quais são os obstáculos existentes para que a criminalidade desenvolva aquela sua determinada atividade criminosa. Então, o risco ele está sempre envolvido dentro desse contexto, né? Então, se eu tenho maior risco, eu tenho maior gasto. E quando eu falo risco para o criminoso, o que é risco? É uma legislação eficiente. Né? São uma decisão de Estado de combater de uma forma muito incisiva esse tipo de ação delituosa. Porque a droga não é um privilégio só do nosso país. A droga existe ao longo da história da humanidade e em todos os locais do mundo, com maior ou menor intensidade. Né? Então, de que forma que essas organizações criminosas hoje do Brasil chegaram a esse ponto? Chegaram a esse ponto porque já passou mais de 3 décadas de desenvolvimento sem que houvesse uma política de Estado, não de governo, de Estado permanente. Né? Porque o preço da liberdade é a eterna vigilância. Basicamente, essa operação tinha como objetivo acabar com as organizações criminosas que estavam exportando cocaína para a Europa. Então, nessa investigação foi descoberto e foram apreendidas 50 toneladas de cocaína, destinadas não só para a Europa, como também para o continente africano. E em 2017 nasce a Operação Enterprise. Da Operação Enterprise, há um desmembramento, há mais 2 desmembramentos de 2 novas operações, que é a Operação Hatch e a Operação Spider Web. Essas operações já contam com a cooperação entre a Polícia Federal Brasileira e a Receita Federal. Na Operação Hatch e na Operação Spider Web, essa operação tinha como objetivo desarticular a logística das remessas de entorpecentes da América do Sul para a Europa e também para a África. E aí nasce a Hatch. Então, na Operação Hatch, o que eles fizeram? Através de mais de 670 policiais federais, através de mais de 30 servidores públicos da Receita Federal, eles começam a monitorar os portos. Eles começam a filmar, eles começam a investigar as pessoas que cuidavam da logística e eles começam a analisar, a cruzar dados entre aquelas pessoas que atuavam nos portos e qual que era a condição de vida que essas pessoas levavam. Começaram a verificar cartões de crédito, começaram a verificar aquisição de bens. E aí, na investigação, se chegou à conclusão de que aquele patrimônio que aqueles indivíduos ostentavam, mansões e motos de altas cilindradas, carros de luxo e contas altíssimas no cartão de crédito, não eram compatíveis com aqueles indivíduos, com a função que ali eles exerciam. Então, ali é desmembrada a Operação Hatch e a Operação Spider Web. E aí, dali em diante, a gente chega na nossa operação aqui, hoje, analisada, que é a Operação Mafiosi. O que seria a Operação Mafiosi? Na verdade, ela é um desmembramento da Enterprise, Hatch, Spider Web, e aí a gente chega na Mafiosi, que é uma investigação desmembrada dentro dessas grandes operações, só que especificamente para descobrir quem eram os indivíduos ligados à máfia italiana que de fato negociavam o entorpecente com aqui as pessoas que estavam cometendo esses crimes aqui na América do Sul, esse tráfico internacional e compondo essa organização criminosa. E aí nasce a Operação Mafiosi. No dia 10 de dezembro de 2024, a Polícia Federal coordenou uma ação conjunta com autoridades italianas e espanholas.
A operação resultou em 9 mandados de prisão preventiva no Brasil e 1 na Espanha, além de 31 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Roraima. Os países hoje perceberam que sozinhos eles são impotentes e incapazes, né, de por si só controlar essa organização criminosa que extrapola as fronteiras do seu país, né? Existem uma série de tratados de cooperação que são assinados em nível mundial, né? Então, você objetiva com isso perseguir essas organizações criminosas, né? A operação contra a máfia italiana, né, na década de 80, é efetivamente um marco e um ensinamento, né, para toda e qualquer operação policial, a partir do momento que identifica-se que a única forma de você minimizar essa organização criminosa é efetivamente quando você consegue identificar e diminuir a questão financeira. Você tem que atacar efetivamente por esse lado. E esses tratados internacionais, eles visam a cooperação mútua a fim de, por exemplo, identificar imóveis, embarcações e aplicações financeiras, contas correntes com movimentações financeiras. Permitindo o quê? Permitindo que a autoridade judiciária ou policial de um país requisite informações à autoridade do outro país, a fim de que a investigação que está sendo tratada lá possa ser instruída com esses elementos, com esses documentos, né? Não se imagina que com isso esteja se ferindo a soberania de nenhum país, né? Até porque todos esses tratados e todos esses acordos, eles são feitos baseados nos estritos rigores do regime democrático de direito e pelas vias legais. O que a gente tem de informação é que os traficantes utilizam essas rotas, né, portuárias, né, são grandes rotas de escoamento de entorpecente. Então a gente, não só o Porto de Paranaguá, como também no estado de São Paulo, o Porto de Santos, também uma rota de escoamento para entorpecentes para o tráfico internacional de drogas. Então eu acredito que tanto o Porto de Paranaguá quanto o Porto de Santos, eles são escolhidos pelas organizações criminosas, pelos traficantes internacionais, justamente pela facilidade, pelo grande volume de cargas, pelo grande volume de pessoas e pela dificuldade, de fato, para fiscalizar diuturnamente o porto, essas cidades portuárias. Então, o fato da dimensão, né, desses portos, né, da complexidade, da logística que é envolvida num porto dessa dimensão, facilita o tráfico internacional de drogas. A cocaína, ela sempre foi uma commodity muito importante a ser vendida no mundo, e você sempre teve alguns atacatistas de drogas mediados por alguns capos nas fronteiras, no Paraguai e tudo mais. A partir de 2016, você tem um divisor de águas com a morte do Rafah, que o PCC passa a ter uma ascendência na fronteira ainda maior e passa a intensificar esse comércio. E, a partir de um modelo de negócios que é muito específico e horizontal, que cria uma ampla rede de parceiros, que faz com que o PCC, para ter relevância na Bolívia, no Paraguai ou na Colômbia, ele não precisa controlar o negócio nesses lugares, ele faz parceria com vendedores e com fornecedores da droga de lá para estabelecer uma rede que permita trazer a droga desses lugares para os portos brasileiros para exportar para o resto do mundo, fazendo, sobretudo, um grande networking de drogas, se conectando com vários parceiros. É uma forma mais inteligente de construir uma rede exportadora de drogas. O Porto de Paranaguá foi a peça-chave para a descoberta do esquema, cuja investigação já durava anos. Em 2017, em outra operação, houve uma apreensão de 776 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá. 2 anos depois, em 2019, a Polícia Federal chegou a apreender outros 760 quilos de cocaína no mesmo porto. As drogas saíam desse porto, que é o maior exportador de produtos agrícolas do Brasil, para a Europa, mais precisamente para o Porto de Valência, na Espanha.
A Operação Mafioso ela consiste justamente no aprofundamento das investigações em face desse núcleo de indivíduos provenientes do estado de São Paulo, vinculados a uma facção criminosa originária daquele estado, e também associados aos mafiosos que também foram alvo daquela investigação. Com o aprofundamento das investigações, nós vimos que aquele núcleo era apenas uma parte de uma estrutura muito maior, com ramificações em diversos países, que promovia o tráfico internacional de cocaína em larga escala, inclusive com o estabelecimento de uma rota consolidada a partir do Porto de Paranaguá, um destino previamente definido, especificamente na região de Valência, na Espanha, onde eles tinham outro núcleo estrangeiro responsável por fazer essa retirada da cocaína, transporte, posterior distribuição. E com isso, a partir do estabelecimento de uma equipe conjunta de investigação com as autoridades italianas, a Polícia Federal, realizando essas investigações, acabou confirmando esses vínculos transnacionais com essas organizações criminosas, tanto relacionadas à máfia italiana, quanto relacionadas a outras organizações criminosas da região dos Balcãs. E nesse contexto, por ser crimes transnacionais relacionados justamente à relação entre organizações criminosas brasileiras e organizações criminosas e mafiosas do exterior, trata-se de investigação que cabe apenas à Polícia Federal, enquanto órgão com atribuição para investigar crimes transnacionais, e ao Ministério Público Federal, quanto o órgão responsável por proceder com a ação penal e o processo desses crimes. A Operação Mafiosi, ela é o fruto da maior cooperação jurídica internacional firmada entre o Brasil e a Itália. Realmente é uma operação sensacional. É uma operação muito significativa para o nosso país, principalmente em termos de cooperação jurídica internacional. Ela foi composta, só para a gente entender a dimensão dessa operação, ela foi composta pela Polícia Federal de Curitiba, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público de Turim, região de Piemont, na Itália, pela Interpol, pela Europol, pela Eurojust, pela Diretoria Nacional de Máfia da Itália, pela Diretoria de Cooperação Jurídica Internacional da Polícia Federal, pela Coordenação Geral de Repressão e Drogas e, por fim, pela Procuradoria Geral da República. Tudo isso com acompanhamento pelo nosso governo federal. Então, de fato, a gente tem uma das maiores operações deflagradas no nosso país, a ponto de prender não só criminosos aqui no território nacional, como também prender indivíduos relacionados à máfia italiana. A droga era ocultada dentro de containers com cargas legítimas. As autoridades encontraram a droga dentro de objetos como cerâmicas, louças sanitárias e madeira. Esse método é conhecido como rip-on, rip-off, onde criminosos trocam a droga no container durante a viagem sem o conhecimento do exportador das mercadorias comuns. Para a gente entender a Operação Mafiosi, a gente precisa voltar no tempo. Então a gente vai voltar para 2017, que é quando é deflagrada a Operação Enterprise. Então a Mafiosi, ela é uma descendente da Operação Enterprise. Eu vou explicar. Em 2017, no Porto de Paranaguá, foram apreendidos 776 quilos de cocaína em 2017. Essa droga vultuosa, 776 quilos, é apreendida. E a gente sabe que o destino desse entorpecente, desse grande volume de cocaína, era destinado para a Europa. Então ali nasce a Operação Enterprise. Essa é a maior operação de apreensão de cocaína nos portos brasileiros. Porque, infelizmente, não vamos acabar. No mundo, isso não vai acabar. Você pode diminuir. Agora, se a gente partir do ponto de vista estratégico, nosso país, o Brasil ele tem uma posição estratégica importantíssima dentro desse contexto, Porque nós não somos produtores de cocaína. Nós somos países aqui dos Andes, Bolívia, Peru, Colômbia.
né? Então, obviamente, hoje os canais, como aconteceu também com as drogas no México, né, fora dos Estados Unidos, passou a ser, obviamente, mais lucrativo você fazer a logística do que a comercialização. Entendeu? E de uma certa forma, também o criminoso brasileiro também aprendeu que é muito mais vantajoso, é muito mais lucrativo você ter um canal de logística e exportar isso do que, obviamente, manter aqui, não que se vai acabar, porque o comércio ilegal de drogas dentro do país também é lucrativo, e aí depende, obviamente, de uma legislação eficiente para que isso ocorra, para que isso minimize. Então você tem que seguir aí o caminho do dinheiro, né? Isso é importante. E uma outra questão importante também é identificar e monitorar. Nós temos um grande problema no Brasil, que são as nossas fronteiras. Fronteira seca e fronteiras marítimas. As fronteiras secas, quantos quilômetros, 1000 quilômetros nós temos aqui, né? E que não são vigiadas, né? Existem programas, existe programas estratégicos do nosso país de você realmente implementar mecanismos de controle das nossas fronteiras, mas o nosso país é continental. Só com a Bolívia, quantos 1000 quilômetros você tem de área seca? Entendeu? Quantos quilos, quantas toneladas de drogas são apreendidas nas rodovias estaduais de São Paulo? Os traficantes viviam como reis. Casas luxuosas com piscinas e salas de cinema foram encontradas, além de um avião particular avaliado em 35 milhões de reais, que era usado para levar a droga até a Bélgica. Além de manter o estilo de vida luxuoso, todos esses bens eram uma forma de lavar o dinheiro sujo do tráfico. Para escoar essa quantidade vultuosa de entorpecente, tem que ter muita criatividade, né? As organizações criminosas, elas têm que realmente ter muita criatividade, porque a gente não está falando de um pequeno volume. A gente está falando aí só na Operação Enterprise, né, que é a mafiosa originada da Enterprise, está falando de mais de 50 toneladas de cocaína. Como que isso é camuflado? De várias formas. Eles podem camuflar através de madeira, ele pode camuflar através de uma carga perecível, por que não? Né? Então eu já vi, por exemplo, toneladas de cocaína, toneladas de maconha serem camufladas embaixo de milho, né? Então eles colocam ali o entorpecente por cima uma camada de milho, então madeira. Então, por exemplo, aqui na Operação Mafiosa, a gente sabe que parte dessa droga foi camuflada em louça sanitária, ou seja, vaso sanitário. Então, de repente, o fiscalizador abre ali a carga e vê um monte de privadas, né? Digo, vaso sanitário dentro do container e, naquilo ali só uma carga de louça sanitária. Não, na realidade não, porque dentro daqueles vasos sanitários tem ali muita cocaína, né, ocultada. Então, a forma que é camuflada essa cocaína, esses entorpecentes, na realidade não tem fim, eles são muito criativos, a imaginação sem limites. Eu acho que nessa rede, né, que eu estava mencionando de parceiros, os trabalhadores dos portos e dos navios são fundamentais. No caso da Mafiosa, né, como você mencionou, no porto de Paranaguá, as drogas eram exportadas em mercadorias dentro de containers. Você tem diversas possibilidades de fronteiras, por água, por terra, por ar. Então, para você ter uma ideia, o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira. Com o México, a fronteira do México para os Estados Unidos são 3 mil quilômetros. E é uma fronteira terrestre. Mesmo assim, uma potência armada e com muito dinheiro para tentar evitar a chegada de droga via os cartéis, eles não conseguem. Eles atuam de uma forma, daí eles constroem túnel, vai pelo oceano e vão variando conforme a ação policial. Agora, você imagina um país com a receita brasileira e com a fronteira muito mais extensa e com uma grande quantidade de portos. A demanda continua e o lucro potencial continua. Então, logo vai aparecer um outro tomando o lugar desse que caiu, porque o mercado é muito intenso, né? E sempre tem gente disposta a lucrar, mesmo com os riscos diante desse negócio, né?
E aí a gente vê uma organização criminosa tão materialmente estruturada que eles adquirem vários aviões, são aeronaves, além de aeronaves, embarcações. Então é tanta droga, tanto dinheiro envolvido, que eles, para escoar, eles compram aviões, eles compram embarcações, eles vão por água, eles vão por ar, eles tentam escoar de qualquer forma essa droga. Então, através também da compra dessas aeronaves, a polícia ela conseguiu chegar a alguns dos autores desses crimes. A lavagem de dinheiro, ela é um crime que, na realidade, ele tem que ter um crime precedente. Para que você lave o dinheiro, você tem que ter um ilícito. No caso, a gente está falando de qual que é o crime que antecede essa lavagem de dinheiro: tráfico de drogas. A organização criminosa, através desses crimes praticados, e muitas vezes, inclusive, tráfico de armas também, tá? Através desses crimes praticados, a gente tem o dinheiro que foi obtido de forma ilícita. Só que a Receita Federal está de olho, nosso leão está de olho. Então, como que vai usufruir? Como que esse dinheiro aparece? Através de empresas que são criadas, através de vários mecanismos que as organizações criminosas utilizam para dar licitude a esse dinheiro. Só que eles acabam deixando rastros. E muitas vezes os rastros eles são achados e são encontrados por conta da ostentação desses indivíduos. A polícia fez o bloqueio de vários bens encontrados nas redes criminosas, somando o valor de 126 milhões de reais de 79 pessoas físicas e jurídicas. Ainda assim, a estimativa é que entre 2018 e 2022, os traficantes tenham movimentado um montante de 2 bilhões de reais com a venda de cocaína para a Europa. Apesar de a gente tá falando aqui de uma organização que movimentou aproximadamente 2 bilhões de reais em 2018 e 2022, a gente tem aqui uma pequena fração de bloqueios de bens sequestrados de aproximadamente 126 milhões de reais, que não é nada, perto do que eles oferem com lucro, né, da venda, do tráfico ilícito de entorpecente. Então, a sequestrar, bloquear 126 milhões de reais não é absolutamente nada perto de um lucro que, segundo a investigação, a gente chega aí numa média aproximada de 2 bilhões. Então, a polícia e todas as instituições envolvidas nessas operações precisam continuar investigando. O trabalho não pode parar, porque é exemplo do que a gente vê aqui, Enterprise, Red, Spiderweb e agora Mafiose. Então, ela já vem evoluindo. O trabalho investigativo ele vem diuturnamente evoluindo. Nos Estados Unidos, obviamente, ele tem um departamento especializado, que é o DEA, obviamente, que trabalha com uma inteligência muito grande, né, que tem mecanismo de controle, uma legislação eficiente, né, fronteiras extremamente vigiadas. Né, e veja, mesmo assim, você tem uma série de possibilidades de entrada de drogas nos Estados Unidos, que é por túneis, como aconteceu no passado, que é na fronteira seca, nas fronteiras secas, né, na marítima também isso acontece lá nos Estados Unidos, na Europa, principalmente em alguns grandes portos. Então, quais são os pontos sensíveis, críticos e vulneráveis? É a cadeia logística disso tudo. Quando a gente vê aí na televisão, em alguns filmes, ou alguns seriados, ou alguns programas, né, como esses aeroportos que passam aí no canal de televisão, que é importante no mundo todo esse mecanismo de controle nos aeroportos. Mas essa quantidade, embora seja significante, ela é muito pouco dentre toda aquela que pode entrar, entendeu? Então, as famosas mulas, vamos assim dizer, são bois de piranha. Então, você vai pegar ali uma pessoa que está sendo presa em flagrante, que é importante, que às vezes é uma pessoa
do ponto de vista social muito fragilizada, que tem um problema familiar muito grave e que acaba sendo vítima desse tráfico internacional de drogas, vai passar 8 anos, 10 anos, 15 anos, ou enfrentar uma sentença de morte em alguns tipos de países. Então, é importante você não ser cooptado, né? Por mais fragilidade social que você venha a ter. E você vai ser um boi de piranha. E isso daí é só um pequeno percentual dentro de todos aqueles que estão acontecendo no mundo inteiro nesse exato momento. O PCC percebeu, assim como outras facções, mas o PCC esteve à frente nessa iniciativa, que a grande estratégia para ele se dar bem nesse mercado era se tornar o governo desse mercado ilegal, estabelecendo regras, criando formas de concorrência, de parcerias e sendo uma espécie de fiador dos contratos nesse mercado. E ele criou, sendo o governo desse mercado ilegal, um mercado mais estável, que permitiu que ele passasse a lucrar muito mais e que tivesse confiança dos fornecedores, que passaram a fazer negócios com os integrantes da facção. Ou seja, ele se tornou o governo desse mercado e assim começou a lucrar, e agora esse dinheiro está entrando na economia formal, está entrando na política, está realmente sendo muito importante politicamente aqui, né? Então, qual que é o desafio? A droga é um tabu muito grande, né? As pessoas temem a droga de uma forma profunda, né? Ela diz respeito a diversos medos e é uma discussão política sempre muito complicada. Mas vai ser inevitável a gente pensar em formas racionais e inteligentes de reduzir os lucros desses grupos e de, em vez das facções governar esse mundo, pensar em formas do Estado entrar para criar as regras desse mundo. Senão o crime passa a governar e tira proveito disso. Então, se a gente não vai cobrar imposto, quem vai se beneficiar com os lucros desse mercado ilegal são as facções, que vão influenciar a política e vão passar a ter um peso cada vez maior nas decisões das instituições democráticas. Então, a gente precisa deixar um pouco o medo de lado e pensar racionalmente sobre maneiras de lidar com isso. E passa pela regulamentação, passa pelo ingresso do Estado nessa regulamentação. É algo que a gente vai ter que encarar em algum momento.